Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse delicioso pudim de pão, que por onde passa é o maior sucesso, então vem comigo. Vou começar fazendo a calda. Vou adicionar 1,5 xícaras de açúcar. Eu tô usando 1,5 xícaras porque eu gosto do pudim com bastante calda, mas só 1 xícara dá, tá? Se você preferir, faça só com 1 xícara. Vou esperar esse açúcar derreter em fogo baixo, mexendo de vez em quando para não queimar. O açúcar já derreteu, agora eu vou adicionar 1 xícara de água quente. Se você for fazer a calda com apenas 1 xícara de açúcar, você vai adicionar meia xícara de água quente, ok? E a água quente é só para agilizar o processo, tá? Porque quando a gente coloca água, esse caramelo vai endurecer novamente. Aí a gente vai deixar ele fervendo aqui em fogo médio até o açúcar se dissolver novamente. Parece, gente, que a calda não vai dar certo, mas confia em mim que vai dar certo. O açúcar endurece, mas ele vai derreter novamente, tá bom? Só deixar fervendo aí que ele vai derreter. Prontinho, aqui meu açúcar já derreteu novamente e a calda já está no ponto. Não pode deixar a calda engrossar demais, tá, gente? Senão a sua calda vai ficar dura depois. Agora é só desligar o fogo e a calda já está pronta. Gente, olha só que linda que fica essa calda. Vou colocar essa calda aqui naquela forma tradicional de pudim. E vou espalhar essa calda sobre a forma. Conforme a gente vai espalhando, a calda vai endurecer um pouquinho, tá? Ela vai esfriando e vai engrossar um pouquinho, mas é normal. Depois que a gente for levar o pudim no fogo, ela vai amolecer novamente. Esse pudim é super fácil de fazer, gente. Então, sempre que você tiver aquele pão francês sobrando aí na sua casa, lembra de fazer essa receita que é sucesso. Agora eu vou reservar a forma pra gente fazer o pudim. Para fazer esse pudim de pão, eu tô usando pão francês amanhecido. Vocês podem fazer com pão de forma também, tá? Eu tô usando 170 gramas. Se você não tem balança, são 4 xícaras de pães picado, tá bom? Vou começar adicionando 3 ovos inteiros. R$600 ml de leite integral, esse leite está em temperatura ambiente mesmo, tá? Vou adicionar também o nosso pão picado. Gente, eu piquei ele com as mãos mesmo, tá? Agora eu vou adicionar aqui no liquidificador. Uma caixinha de leite condensado. Agora é só bater bem por uns 2 minutinhos. Para fazer o banho-maria, eu vou adicionar aqui na forma água mais ou menos até a metade da forma, tá, gente? A água está quente para agilizar o processo. E aí vocês já devem estar pensando, ah não, vai escurecer toda a minha forma. Calma aí que eu tenho uma dica para passar para vocês e sua forma não vai ficar escura. E o segredo para sua forma não escurecer é vinagre, gente. Sim, vinagre. Eu tô usando aqui o vinagre de álcool, mas pode ser qualquer vinagre que você tiver aí na sua casa. Eu vou colocar um pouquinho desse vinagre aqui na água. E isso vai evitar que a nossa forma fique escura. Vocês também podem fazer isso quando vocês forem fazer cuscuz, tá, gente? Para não escurecer a sua cuscuzeira, é só colocar um pouquinho de vinagre. Agora eu vou colocar a forma do nosso pudim que já está com caramelo aqui dentro. Vou despejar aqui na forma o nosso pudim com muito cuidado para não misturar o pudim com o caramelo, tá, gente? Despeje aí com cuidado. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 50 minutos. Pode ser que leve mais tempo, tá, gente? De 50 minutos a 1 hora. Aí vocês vão dando uma olhadinha. O pudim já ficou pronto, gente. Olha só que cor linda que ficou. O meu ficou bem douradinho em cima, tá? Mas é assim mesmo.
Eu quero saber se vocês têm alguma receita que vocês fazem para aproveitar aquele pão que tá aí guardado no armário, que ninguém quis comer. Se você tiver, me conta aí nos comentários que eu quero muito saber. E se você tem uma receita de família, uma receita sua que você gostaria de ver aqui no canal, você pode estar me mandando lá no Instagram que está na descrição do vídeo, ok? Caso você não tenha Instagram, não tem problema, você pode me mandar por e-mail e o e-mail fica também na descrição do vídeo. E eu vou esperar esse pudim esfriar um pouquinho fora da geladeira mesmo, tá? Para a gente desenformar. E olha só, gente, que lindo que ficou o pudim. Dá água na boca só de olhar, né? Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Se você gosta de canela, na hora que a gente bate os ingredientes lá no liquidificador, você pode estar adicionando um pouquinho de canela também, que fica muito bom. E para quem gosta de baunilha, também pode adicionar baunilha, que fica delicioso. E olha que incrível o resultado final desse pudim, gente. É de dar água na boca. Façam aí na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E se você fizer essa receita, não esquece de voltar aqui nos comentários e contar pra gente o que você achou. Se vocês gostaram dessa receita, não feche esse vídeo que eu tenho uma receita especial pra vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho que delícia e olha a consistência maravilhosa que fica esse pudim, gente. Se você gosta do canal, gosta de acompanhar minhas receitas, me dá aquela força compartilhando com todo mundo, deixando o seu like, tá bom? E essa foi a receita de hoje, meus amores, mas calma, não feche esse vídeo que ainda tem uma receita bônus especial pra vocês, tá bom? E se você ficou comigo aqui até agora, muito obrigada! Você vai aprender agora a fazer essa deliciosa sobremesa de laranja com apenas 3 ingredientes, sem leite condensado, sem creme de leite, sem gelatina. Então vem comigo! Vou adicionar 500 ml de suco de laranja natural, quem quiser pode usar o de caixinha também, tá? 150 ml de água em temperatura ambiente, 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de amido de milho. Vou misturar bem para dissolver todo o amido de milho antes de levar ao fogo. Agora em fogo médio eu vou continuar mexendo até esse creme começar a ferver. Quando ele começar a ferver, eu vou abaixar o fogo e mexer por mais 2 minutinhos e está pronto. Começou a ferver, abaixa o fogo e fica mexendo por mais 2 minutos. E essa é a consistência que o nosso creme tem que ficar, tá bom? Agora eu vou desligar o fogo, esperar esfriar um pouquinho e colocar nas taças. Essa sobremesa é super rápida de ser feita, econômica e deliciosa. E como eu disse, quem preferir pode usar o suco de caixinha também, tá? Você pode fazer com suco de uva, suco do sabor que você preferir, dá certo. Agora é só levar à geladeira por aproximadamente 3 horas ou até essa sobremesa ficar firme e bem geladinha. Já volto para mostrar para vocês o resultado final. E a nossa sobremesa já ficou pronta, gente. Olha só que delícia, que linda que fica ela na taça. Você pode fazer uma travessa. Se você preferir, você também pode fazer em uma forma de pudim e desenformar depois, porque ela desenforma super fácil. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de sobremesas práticas e fáceis como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma receita. Me conta nos comentários o que você achou dessa sobremesa e a cidade de onde você está falando para eu te mandar um beijo. Se você gostou, não esquece do like. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita.